Senhor, irmãos, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Os irmãos que encontraram, aqueles que puderem, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Somente os que puderem. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Acende essa luz aqui, por favor. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Vou repetir. Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Que ninguém que milita se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Vamos orar? Eterno poderoso Deus, a tua palavra foi lida e eu te peço, nos dá estrutura para guerrear. Eu te peço nesta noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. E ainda com a Bíblia aberta, nós vamos usar o texto. Quando o pastor Ney me convidou a trazer a palavra, Deus na semana ele falou fortemente ao meu coração sobre esse texto. E nós estamos vivendo esse mês o tempo Discipule, né? Discipule é o tema do mês. E pensando nesse tema do mês, Deus me deu essa palavra sobre a orientação que Ele deu a Timóteo, que era um dos seus discípulos. E Ele instrui a Timóteo que ele comece a aprender a viver o Evangelho. E não somente aprender a viver o Evangelho, mas investir em pessoas que também se dispõem a viver o Evangelho. No versículo 2 ele diz assim: E de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinares a outros. Então ele fala assim: Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinar, não guarde para você mesmo. Invista em pessoas que estejam interessadas em se envolver com o Evangelho. Não são pessoas que estão apáticas ou pessoas que estão sem compromisso, mas escolhe pessoas que tenham comprometimento com o Evangelho. Investe nelas, porque assim como tu ouvistes, ensina. E a palavra ouvir é diferente de escutar, porque escutar é a capacidade de qualquer ser humano, mas ouvir é dar atenção. Então assim, presta atenção, Timóteo, no que eu estou te ensinando, e investe nas pessoas.
Homens fiéis, né? Não é qualquer pessoa, é homens fiéis, homens que queiram um compromisso com a palavra, com o Senhor Deus. Só que no versículo 3 ele fala assim: sofre pois comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. E eu começo a compreender o que Paulo está instruindo a Timóteo. Ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer ser humano comum. Você foi alistado e regimentado pelo Senhor Jesus Cristo para pelejar nessa terra, para guerrear uma guerra que não é apenas física, mas também espiritual. E ele fala assim: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E eu comecei a imaginar o que seria as aflições de um bom soldado de Cristo. Vamos pegar um soldado comum. Um soldado comum que vai para uma guerra, muitas das vezes ele é ferido, muitas das vezes ele é machucado, muitas das vezes ele passa por explosões, e aquilo danifica a sua audição. São aflições, retaliações que ele está sofrendo num combate. E ele começou a ensinar a Timóteo que ele era um soldado, que mesmo ferido ele tinha que aprender a reagir às situações a qual ele estava vivendo. Porque quando nós estamos numa guerra, nós precisamos entender primeiro com quem nós estamos batalhando, contra quem. E contra esse exército que nós estamos batalhando, nós temos que entender qual é a força que ele tem. Mas muito mais entender com quem nós estamos guerreando. Nós temos que compreender quem nós somos, que capacidade nós temos. E também nós precisamos entender que armas nós temos. E também nós precisamos entender, para ganhar uma guerra, qual é a nossa maior fragilidade, qual é o nosso ponto fraco, para que o inimigo não encontre esse ponto fraco, para que a gente venha se fortalecer e que a gente não venha ser abatido por ele. Então nós precisamos numa guerra entender primeiro quem é o nosso inimigo, qual é o seu poderio de guerra, mas entender também quem nós somos, de que guerra nós estamos vivendo, para quem nós estamos servindo, entender qual armas que nós temos e o lado mais frágil que nós temos que proteger. Quando você entende o seu ponto fraco, o inimigo ele não tem capacidade de atingir aquele ponto e te abater. Ele pode atingir vários pontos da tua vida. Você pode estar afligido, aflito. Você pode estar machucado, mas se você souber proteger essas feridas, ele não pode te abater. E era isso as instruções que Paulo ele estava tentando passar para Timóteo. Ele fala no capítulo 4, verso 7. Porque Paulo já estava no final da sua vida. E ele estava preparando Timóteo para um grande ministério, assim como Deus está preparando você para um grande ministério. E ele fala para Timóteo, no verso 7, no capítulo 4: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Era Paulo dizendo assim: Timóteo, há uma recompensa para aquele que se alista no exército de Deus. Há aflições, há guerras e há pelejas, mas há uma recompensa. Porque eu quero que agora você perceba na minha vida, Timóteo, que eu combati um bom combate. Você já viu algum combate bom? Mas ele está dizendo que combater na presença de Deus, pelo motivo do reino, lhe dava uma plena satisfação. Não importasse as lutas que ele passava, não importava as retaliações que ele estava vivendo. O prazer de Paulo era estar na presença de Deus e ter combatido um bom combate.
E ele completa, eu falo assim: eu completei a carreira, sinal de satisfação, sinal que ele não teve reservas naquilo que Deus propôs para ele combater. E ele diz: eu guardei a fé. E Paulo agora começa a dar as instruções, mas começa também a dar uma motivação para Timóteo, de que essa guerra que ele estava vivendo, a qual Jesus o alistou como soldado, já tinha uma vitória garantida, porque o nosso Deus, ele é considerado em Salmos como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, e a bandeira do Senhor nunca é descida, ela sempre está tremulante no mundo espiritual, porque ele não conhece o que é derrota, e todo aquele que se alista no exército de Deus também é vitorioso no Senhor. Eu não sei quais as batalhas que você está vivendo, mas Jesus, ele te chamou como bom soldado, para que você suporte as aflições do teu tempo presente, para que você possa ser vencedor na presença de Deus, porque uma coroa de justiça está preparada para você, soldado de Deus. Há uma recompensa de Deus para você, há uma recompensa de Deus para mim. E eu comecei a entender que Paulo, diante da pregação do Evangelho, diante das instruções a Timóteo, ele começa a vislumbrar o que ele deveria fazer. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala assim para os Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Coloque esse texto aqui, por favor, para mim. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versos 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis permanecer firme contra a cilada do diabo. Pois não é contra a carne ou sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Ou a palavra de Deus em outras versões, inabaláveis. Então Paulo, ele começa a mostrar em vários textos da palavra de Deus que um soldado, ele precisa de armas, e essas armas em Deus estão disponíveis para todo aquele que está pelejando, mas se armar com essas armas era a função do soldado, e você precisaria entrar no quartel-general de Deus para se armar com essas armas. E qual é o quartel-general de Deus, irmão Cláudio? É oração, jejum, a leitura da palavra, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés na preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça. Nós temos que se municiar dessas armas, para que nós possamos suportar os dias maus. Se você não, como soldado de Cristo, você não tiver com esses aparatos que Deus te disponibiliza, você com certeza vai ser um alvo fácil para Satanás. E a nossa guerra, ele fala que é no mundo espiritual, mas Paulo, ele dá uma receita para Timóteo, uma receita que Deus hoje nos traz. É um discipulado que Paulo está dando para Timóteo, com a sua própria experiência de vida. E ele diz assim no versículo 1 de 2 Timóteo 2:1: tu, pois, filho meu, ele trata Timóteo como uma pessoa muito próxima e carinhosa. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, ele instrui a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que é, irmão Cláudio, se fortalecer na graça? A graça, como todos nós já ouvimos falar, é um favor imerecido de Deus. É um favor que nos alcançou. É a ação do sacrifício de Deus na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados e nos capacitando para caminhar na sua presença. Mas a palavra graça na Bíblia, ela também tem muitas vertentes. Ela é associada com a palavra misericórdia,
ela é associada com a palavra perdão, ela é associada com a palavra capacitação, ela é associada com a palavra gratidão. Então ele fala assim: se fortifica na graça, ou melhor dizendo, se fortalece na presença de Deus, se fortalece na meditação do que Cristo fez na cruz do Calvário, se fortalece nos propósitos que Deus fez na cruz do Calvário através do seu Filho, se fortalece na meditação de quem Cristo é na sua vida, para que você possa, como soldado, suportar as aflições dos tempos presentes. E eu fico imaginando Paulo instruindo a Timóteo, e depois Timóteo vislumbrando os evangelhos, como eu imagino que talvez ele tenha lido, ele imaginando que Paulo sofreu em 2 Coríntios capítulo 11, onde os coríntios eles estavam se gabando de ser evangélicos, se gabando de serem hebreus, se gabando, e Paulo ele mostra: se vocês são hebreus, eu também sou. Se vocês são apóstolos, eu também sou. Se vocês padeceram por Cristo, eu muito mais. E ele começa a mostrar as aflições que ele passou. Eu passei perigo de morte, eu passei perigo de espada, eu passei perigo de falsos irmãos, eu passei perigo de naufrágio, eu passei perigo de açoites, eu passei perigo de mortes. Ele começa a relatar o seu currículo. E no capítulo 12, versículo 9 ao 10, olha o que Paulo fala. Porque no capítulo 12 ele fala assim, que depois de todas as aflições também houve uma recompensa, que ele fala de uma forma humilde. Ele fala assim: se um certo homem, que se no corpo ou se no espírito não sei, mas que chegou ao terceiro céu e viu lá coisas inefáveis, ele começa a falar das revelações, das suas experiências, mostrando que as aflições tinham uma recompensa da comunhão com Deus. Mas também ele mostra no capítulo 12, verso 9 e 10, que ele tinha algumas dificuldades, que ele tinha algumas limitações. Alguns teólogos dizem que o espinho que havia na carne de Paulo era associado às pessoas que ele matou, que eram cristãos. Outros falam que eram enfermidades, e outros falam que era uma ação que o ainda prendia como se fosse uma ação de pecado. Ninguém sabe o que era o espinho da carne, mas quando a palavra de Deus diz que Paulo tinha um espinho da carne, era sinal de que algo o incomodava, porque ele falava que Satanás vinha de tempos em tempos, esbofeteando ele na sua face, e falando assim que ele orou a Deus 3 vezes, e Deus falou assim para ele em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Coloca aqui para mim, por favor. 2 Coríntios. E ele disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei na minha fraqueza, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então é que estou forte. É Paulo dizendo para Timóteo que quando ele está envolvido com Deus, é quando ele está pelejando as guerras como bom soldado, ele precisa ser dependente de Deus para suportar as aflições deste mundo. Então, nesse versículo que nós lemos, vemos que a graça que completa no processo das lutas do nosso caráter e o aperfeiçoamento da dependência de Deus. Eu vou repetir, até marquei aqui para não esquecer, que o processo de uma luta, de um bom combate, ele se manifesta a graça que completa. Sabe quando você está passando aquela luta e está sentindo dores? Se você se refugiar em Deus, a graça de Deus, ela vai completar o vazio que está tentando entrar no teu coração. E ele diz ainda que
nos processos da luta, é uma oportunidade para Deus aperfeiçoar o nosso caráter. Os processos das nossas lutas, os espinhos da nossa carne, onde Deus fala, minha graça te basta. É Deus mostrando que os processos da sua luta vai forjar o seu caráter no aperfeiçoamento, na dependência de Deus. É Paulo mostrando assim, você quer combater um bom combate como eu combati? Tu quer vencer as aflições como um bom soldado de Cristo? Então seja dependente completamente de Deus, porque nessa luta, Timóteo, você vai ter espinhos na tua carne. Mas assim como eu escutei do Senhor, eu passo para você. A graça do Senhor te basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa aprender, Timóteo, a ser dependente de Deus na sua fraqueza. Porque quando você está forte, você não se torna dependente de Deus. Mas quando você está fraco, quando o inimigo da tua alma tenta te abater e você clama pelo Senhor e te responde, Ele te ergue. Ele não permitirá que você fique como um soldado ferido e abatido, não. Ele vai restaurar as tuas feridas. Por isso, dependa da graça de Deus. Nesta manhã, eu quero que você, Timóteo, dependa da graça de Deus. Ainda que o espinho da tua carne esteja te incomodando, dependa da graça de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você apresenta para Deus as tuas fraquezas, quando você é honesto com Deus sobre as tuas fraquezas, mostra o teu lado frágil, mostra onde você constantemente erra, Deus ele te perdoa e te ergue. A palavra de Deus diz que Paulo ele reconhece o seu lado frágil. Senhor, o mal que eu não quero eu sempre faço, e o bem que eu quero eu não faço. E Deus responde a ele: Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e a minha graça te basta. Então nós entendemos que Paulo está discipulando Timóteo e dizendo: seja dependente de Deus e permita que a graça de Deus te alcance nas tuas fraquezas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 ao 11. A graça ela te dá identidade. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Veja, a graça de Deus te dá uma identidade. Quando você é chamado por Deus para ser um soldado de Deus, a graça ela te dá uma identidade de soldado do Senhor. E a sua graça para comigo não foi vã. Aqui nós aprendemos com Paulo que nós não podemos desprezar a graça de Deus. Tem muitas pessoas que se alistaram no exército de Deus e hoje não vivem mais dependente da graça. Eles não mais valorizam. Mas Paulo dá uma instrução a Timóteo: não despreze a graça. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então a palavra de Deus que Paulo dá a Timóteo é que ele seja dependente da graça. Tudo que ele faz é porque o favor imerecido de Deus o alcançou, e o favor imerecido de Deus o capacitou para uma grande obra. Deus ele tem te capacitado como soldado de Deus para uma grande obra. Mas você e eu devemos entender que nós somos dependentes da graça. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade, não é o nosso eu. Não, mas Paulo instrui a Timóteo: seja dependente da graça, porque sem a graça de Deus você não pode fazer nada. A palavra de Deus fala que Paulo instrui também a Tito sobre a graça de Deus. Tito capítulo 2, verso 11.
Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que renunciem à impiedade e às paixões mundanas, vivemos no presente mundo, sóbria, justa e piamente. Então Paulo está instruindo também Tito a pregar a graça, a manifestação do poder de Deus, as misericórdias de Deus, para que as pessoas possam viver não de uma forma mais corrupta, não de uma forma mais pecadora, mas de uma forma santa, pura e digna na presença de Deus. Mas é a graça que capacita na pregação do Evangelho, é a ação de Deus sobre a vida de um homem que o auxilia na pregação do Evangelho da paz. Paulo ainda instrui a Timóteo, imagino eu, falando aos Efésios. Efésios capítulo 2, verso 4 ao 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Para um pouquinho aqui. A graça de Deus traz vida àquele que está morto. As misericórdias de Deus traz vida àquele que está morto. E que morte é essa, irmão Cláudio? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a ação de Cristo na cruz nos trouxe a graça que nos vivificou para a sua presença, nos reconciliou agora como filhos na sua presença. É o poder da graça que Paulo estava apresentando a Timóteo para que ele vivesse, para suportar as aflições desta vida como bom soldado de Cristo. Ele precisava entender que se ele não fosse dependente da graça, ele estaria morto neste mundo, ele andaria como vivo dentre os mortos. Mas se ele fosse dependente de Deus, se ele entregasse sua vida para Deus, Deus o ressuscitaria. Ou melhor dizendo, ele estaria vivo na presença de Deus. Ou melhor, comunhão. Quando nós falamos vivos na presença de Deus, é comunhão, de uma restauração de relacionamento. Foi isso que Cristo fez com toda a humanidade através da cruz do Calvário. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Paulo está apresentando a Timóteo que a graça tem uma infinita riqueza na presença de Deus. Quem vive na dependência de Deus experimenta as riquezas da graça pela bondade, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça, ela só pode ser manifesta na vida de qualquer ser humano quando o ser humano ele entende por meio da palavra que gera fé. Você precisa se fortalecer na graça. Paulo está falando a Timóteo: fortalece-te na graça. Para você se fortalecer na graça, você precisa fortalecer a sua fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver contato com a palavra, se você não tiver contato com a oração, se você e eu não tivermos contato em práticas de jejum, a nossa fé não vai ser fortalecida. E não vamos ser também fortalecidos na graça de Deus. E como soldados seremos abatidos como uma presa fácil sobre Satanás. Por isso nessa manhã Deus ele está instruindo você, Timóteo, a se fortalecer na graça de Deus. A graça de Deus que te trará riquezas, te trará aquilo que você precisa e necessita. É a graça de Deus que te capacita, é a graça de Deus que vai te levar aonde Deus quer que você vá.
É a graça de Deus que vai te colocar de pé. É a graça de Deus que vai te movimentar e te direcionar. Verso 9: não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Até o 10, né? Isso mesmo. Então nós aprendemos que aqui a graça é abundante, e a graça é adquirida pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça, ela justifica o maior pecador. Vou repetir. A graça justifica o maior pecador. Jesus, ele não foi morto de qualquer jeito. Ele não pecou, mas colocaram nele uma coroa de espinho. E Jesus, ele sofreu essa dor. Ele não pecou, mas ele sofreu essa dor, para que todos que tenham maus pensamentos para matar, roubar, destruir, pensamentos que não usassem para Deus, mas que usassem em função da sua própria vida e para o mundo, esse fosse até Jesus, ele pudesse perdoar. Jesus, ele não pecou, mas as suas mãos foram pregadas na cruz, e ele sentiu essa dor, para que todos aqueles que cometessem crimes com as mãos, para matar, roubar e destruir, fosse até ele pudesse perdoar. Jesus, ele não pecou, mas os seus pés foram feridos por cravos, para que todos aqueles que andam no caminho da prostituição, no caminho do pecado, no caminho da morte, no caminho do adultério, no caminho do roubo, esses fossem até Jesus, ele pudesse perdoar. As suas costas foram feitas em carne viva. Mas Jesus não pecou, mas ele sofreu essa dor, para que todos aqueles que têm fardos pesados e jugos pesados, fosse até ele e tornasse seu jugo suave e seu fardo leve. E Jesus ainda, ele morre com os braços estendidos, porque ele aceita todos os pecadores. A graça de Deus, ela alcança todos os pecadores, mas os pecadores precisam se submeter à graça. Os pecadores precisam reconhecer os seus pecados, para que a graça o alcance. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa se arrepender dos seus pecados, para que a graça de Deus te dê estrutura para suportar os dias maus. Paulo, como eu disse aqui, ele recebeu uma promessa de Deus. Quem quer promessa de Deus? Quem gosta de receber promessa de Deus? Então abre para mim aqui Atos capítulo 9, versículo 11 em diante. Paulo, que na verdade era Saulo, ele tinha ido no caminho de Damasco, e Jesus tinha se encontrado com ele, como uma luz forte. Ele cai, fica cego, Deus dá instruções para onde ele deve ir, e Paulo, ele passa 3 dias jejuando e orando ao Senhor, e Deus dá uma visão a ele, dá uma visão de um homem colocando a mão sobre ele, e ele restaurando a sua visão. E esse homem era Ananias. E Deus vai falando com Ananias assim:
Ordenam-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura uma casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar, impondo-lhe a mão para que lhe recuperasse a visão. Olha só, Deus já tinha mostrado, através da experiência da oração de Paulo, que um homem iria impor a mão sobre ele e ia restaurar. Deus falou com Paulo. 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Diz-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis e os filhos de Israel. Continua. Versículo 16, pulou. Pois lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Olha só, Paulo estava falando da experiência de quando ele foi arregimentado. Ele era um homem perseguidor da igreja, ele era um homem que não merecia a salvação, mas Deus o chamou, perdoou os seus pecados. E Ananias ficou temeroso, falou: Senhor, ele é perseguidor, você não sabe não? Ele: rapaz, maior autoridade do que os príncipes sacerdotes sou eu sobre a vida de qualquer um. Eu já trabalhei na vida de Paulo. Vai lá, Ananias, porque Paulo para mim é um vaso escolhido, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que padecer pelo meu nome. Paulo agora, através de Atos dos Apóstolos, ele está falando a Timóteo: Timóteo, tu quer viver as promessas de Deus? Tu quer cumprir o chamado de Deus? Tu quer receber as promessas de Deus? Vê milagre, vê prodígio. Sofre aflições de um bom soldado. Mas para você receber a promessa, você tem que aceitar os processos e não recusar os desafios da vida. Quer receber promessa? Tu quer receber o que eu falei, combater um bom combate? Quer, Timóteo? Vou te dar receita. Vou te dar receita. Passe pelos processos e não reclame, glorifica a Deus em todo o teu andar, em todo o teu viver. Sofre aflição como um bom soldado de Cristo, porque as promessas de Deus para a tua vida, Timóteo, não é riqueza nessa terra, é uma riqueza que está preparada no céu, porque essa terra é temporã, mas as coisas celestiais são eternas. E a palavra de Deus diz que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Deus nos garantiu, Timóteo, que Ele venceu e você vai vencer, mas permita que Deus trabalhe no teu caráter através dos processos, para que você alcance as promessas. Quem quer viver as promessas de Deus, levante a mão. Então aguente os processos, aguente as pedradas, aguente os naufrágios, aguente a solidão, aguente, suporte as afrontas dos falsos irmãos, aguente as pedradas que muitas das vezes nós encontramos dentro da nossa própria casa. Aguente as aflições como um bom soldado de Cristo. Não olhe para trás, não fique covarde, mas enfrente uma batalha como soldado de Cristo, que é ornado e argimentado para uma batalha de vitória. Mesmo perdendo, fique de pé.
Mesmo sofrendo as aflições. Não fique em pé não, irmão. Estou falando ali, conjecturando, irmão. Porque às vezes a gente somos abatidos e ficamos prostrados sobre algumas situações. Mas Deus, Ele fala, fica de pé. Não deixa se abater. Como bom soldado de Cristo, reage aos ataques. Eu, quando praticava arte marcial há muito tempo atrás, um instrutor meu falou assim: Cláudio, quando o teu adversário bater em algum lugar que machuca, não demonstre, porque senão ele só vai atacar neste lugar. E esse conselho serve para nós. Parece, irmãos, que Satanás, ele é estrategista. Ele tem muito mais experiência de vida do que eu e você. E ele observa nossas reações. Ele não sabe o que está na nossa mente, mas ele observa nossas reações de acordo com algumas situações que nós vivemos. E se você, na situação que você estiver vivendo, se abater, é ali onde ele vai investir para que você caia. Mas como bom soldado de Cristo, reaja no meio das tuas lutas, reaja no meio das tuas dores, reaja e dependa da graça de Deus, porque é ela que vai te fortalecer. Hebreus 4,16, e depois disso você pode se levantar. Hebreus 4,16. Colocou aqui, irmão? Ô, glória. Cheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Vou ler mais uma vez porque isso aqui é muito forte. Cheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graças, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Deixa aqui o versículo. O que é se aproximar no trono da graça? O que Paulo está dizendo? Ou melhor dizendo, a carta aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Alguns apontam para Paulo, mas isso não é certo. Mas vamos supor que foi Paulo que escreveu. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Se aproximar diante do trono da graça. Quando, no tempo da monarquia, existia o rei, e quando alguma pessoa era acusada de algo, ele era colocado diante do rei para o julgar. Mas Paulo, ou o escritor aos Hebreus, diz: se aproximemos confiantemente diante do trono da graça. Por quê? Porque o rei, ele pode perdoar. O rei, ele pode libertar, e o rei, ele pode salvar. É por isso que diante das acusações que o inimigo lança na tua mente, para que você não prossiga, não ande, não se movimente, diante das acusações do diabo que te paralisa, faz com que você perca tempo. Parece que o tempo na tua vida está parado e paralisado. Eu te convido hoje a ir diante do trono da graça de Deus, confiantemente, porque Ele pode te perdoar, Ele pode te libertar, e Ele pode te salvar. Para que recebamos a misericórdia, achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Quem sabe você está hoje aqui como um soldado ferido, mas se você for diante do trono da graça, se você se apresentar ao Rei dos Reis, as tuas feridas, as tuas acusações, as tuas fragilidades, Deus te capacitará, e Ele vai te fortalecer, e não somente isso, Ele vai te socorrer no momento oportuno da tua vida. Você não está só.
Como foi ministrado hoje de manhã, está dizendo, Jesus disse: estarei convosco todos os dias da tua vida até a consumação do século. Você não está só. Talvez hoje seja o momento oportuno de Deus agir na tua vida, de mudar o teu cativeiro, de mudar a tua história, mas se aproxima diante da graça, do trono da graça. Paulo, ele ensina a Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vá diante dele, dependa dele, se fortaleça nele. A graça de Jesus vai te capacitar. É esse instrumento, essa ação sobre a tua vida que vai fazer você não se prostrar diante das situações da vida. Você vai ter força para suportar os processos. Deus, ele quer te fortalecer nessa noite, nessa manhã, Timóteo, através da sua graça e da sua misericórdia. E eu convido agora sim, fique de pé. Paulo instrui Timóteo a receber instruções para a sua vida, para ser dependente da graça de Deus. Mas essa graça que Timóteo hoje aprendeu, ele precisava não ficar somente para ele. No versículo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz que ele procurasse homens idôneos e fiéis e repartisse esse conhecimento. E o que eu aprendo aqui, que quando você tem contato com a graça, Deus, ele te usa como instrumento e como soldado de Deus para derramar graça sobre a vida das outras pessoas, olhando as outras pessoas também com um olhar de misericórdia, olhando as pessoas também com um olhar de amor, dando uma visão correta de como Cristo olha as pessoas, porque a graça, ela transforma a nossa visão. A graça, ela transforma o nosso coração. O nosso coração que era de pedra se torna de carne. A nossa visão que é distorcida e variante se torna firme na presença de Deus. E nesta manhã Deus, ele te convida a vir até o trono da graça, se submeter à sua vontade, ao seu senhorio, ao seu poderio, para que você possa ter força a suportar as adversidades que te alcançaram. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, ele fala sobre isso, que nós devemos se revestir da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nós estamos numa luta espiritual, e você precisa de armas espirituais nessa manhã, para suportar as afrontas. Enquanto as irmãs adoram, eu quero te convidar a, se você está passando por essas aflições e angústias e não está batendo força para suportar, a palavra de Deus hoje te deu instruções sobre como suportar, dependendo da graça, mas eu quero orar por você. Enquanto elas estiverem louvando e adorando ao Senhor, se você quiser, vem até aqui à frente, eu quero interceder pela tua vida. E se você também quiser aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador, se disponha a estar diante do trono da graça de Deus, porque Ele te salva, Ele te liberta e Ele te perdoa. Amém, irmãos? Eu
Sua palavra em 2 Timóteo, versículos 5. Acende essa luz aqui, por favor. Versículo 4. Ninguém que milita se embarace com os negócios dessa vida, a fim de que agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou melhor dizendo, Deus ele te alistou para uma guerra, mas você não pode viver de uma aparência. Ah, eu sou forte. Ah, eu sou crente verdadeiro, vivendo ainda se embaraçando com as coisas deste mundo. Quem te alistou, ele te conhece, irmão. Quem me alistou me conhece. Ele sabe onde nós estamos errando, ele sabe onde nós estamos falhando, ele sabe onde nós estamos feridos. É por isso que eu te convido nessa manhã a você a batalhar de forma legítima perante Deus. Como que é batalhar de forma legítima, irmão Cláudio? É tendo humildade na sua presença, a vir aqui à frente receber uma oração, para que Deus ele cure as tuas feridas, para que você possa suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. Aprenda a batalhar de forma legítima nesta manhã. Seja honesto com você mesmo. A palavra de Deus fala que Jesus, em João capítulo 4, ele fala com uma mulher samaritana. Ele fala assim: mulher, se aquele que toma água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que eu lhe der nunca mais terá sede, pois a água que lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que solte para a vida eterna. E ela pergunta: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede nem venha aqui tirá-la. Ele falou assim: tem uma condição, seja honesta com você mesmo. Vai, chama teu marido e vem cá. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, não tem marido, porque 5 tu tiveste, o que agora tu tem não é teu. Então Jesus ele conhece a nossa vida. Quando nós somos sinceros com nós mesmos, Deus ele nos cura.
dos nossos pecados. E nós somos qualificados legitimamente para uma batalha que ainda estamos batalhando na face dessa terra. Eu te convido a vir aqui à frente. Se você está ferido, se você está passando por lutas que acha que não pode suportar, eu quero interceder pela tua vida. Jesus te trouxe aqui para que você fosse curado. Jesus te trouxe aqui através dessa palavra para que você fosse restaurado. Jesus te trouxe aqui porque Ele confirma que você foi arregimentado por Ele como um bom soldado. Você não vai pelejar, você não vai padecer nessa peleja. Deus estará contigo como general de guerra. Ele te vai dar estratégia, instrução. Ele vai te dar direção de como vencer essas lutas, essas guerras interiores que te acusam. Só Deus pode te libertar. Venha diante do trono da graça. O trono da graça pode te salvar, libertar e te perdoar. Por isso, enquanto elas estiverem louvando ao Senhor, eu sei que nós estamos em guerra. Uma coisa tenta te prender no teu lugar, mas a palavra de Deus diz que onde é o Espírito de Deus há liberdade. Então vem aqui à frente, você é liberto para tomar as decisões na presença de Deus. Enquanto elas estiverem louvando ao Senhor, te dá essa última oportunidade para estar aqui para me interceder pela tua vida, em nome de Jesus.